Olá, estamos chegando com um programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. Eu sou Débora Oliveira e no BMC Business de hoje nós vamos bater um papo ao vivo com o Fábio Figueiredo, que ele é co-presidente do grupo Cruzeiro do Sul Educacional. A gente vai bater esse papo aqui ao vivo com a Cruzeiro do Sul para a gente entender um pouco mais sobre essa companhia, que além de ser uma faculdade, também leva o nome da companhia. Ela também é dona de marcas como a Unicid, a UDF, a Módulo, Universidade Positiva e Brás Cubas. Sabemos que entre as mudanças provocadas pela pandemia está também a alteração do sistema educacional, principalmente no ensino superior. Os brasileiros estão mudando mais de empregos e buscando se adaptar ao cenário. E o momento para transições de carreira também se tornou uma oportunidade para ingressar em uma nova formação, favorecendo instituições como a Cruzeiro do Sul, que estreou recentemente na B3, captando no IPO deles um valor que será usado aí para a realização de fusões e aquisições, além do investimento no crescimento orgânico da companhia, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. Desde 1965, a Cruzeiro do Sul Educacional vem se consolidando no mercado, sendo considerada hoje como o quarto maior grupo de ensino do Brasil, com base na quantidade de alunos ativos. Com estratégia de atuação nacional multimarcas, a companhia, que é dona de faculdades como Positivo e Brás Cubas, oferece formação acadêmico-profissional superior com marcas locais reconhecidas por meio de cursos de graduação, pós-graduação e extensão nas modalidades presencial e à distância, voltados para jovens de diferentes classes sociais que percebem a educação como diferencial social. A Cruzeiro do Sul atua também com 5 instituições de educação infantil e básica, como ensinos infantil, fundamental e médio. Ética, responsabilidade, respeito à identidade, diversidade, compromisso social e comprometimento com o desenvolvimento local e regional estão entre os valores da companhia, que são imprescindíveis para uma sociedade sustentável, onde todos precisam pensar e agir de modo que as suas escolhas não comprometam a qualidade de vida do outro. As operações da Cruzeiro do Sul envolvem atualmente 14 instituições de ensino superior, 5 colégios de educação básica e infantil, uma marca de atuação nacional para cursos à distância, 341 mil alunos em cursos presenciais e à distância, 7.654 colaboradores, 25 campi e 1.134 polos EAD. E desde fevereiro de 2021, as ações da empresa são negociadas na Bovespa. Isso aí é só um pouquinho da história desse grupo. E antes a gente bater um papo aí com o Fábio Figueiredo, que é co-presidente aí do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional. E também a gente pode ter aqui a participação do Luiz Felipe Brazaola, que também é diretor de RI da Cruzeiro do Sul Educacional. Eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro aqui de todos os dias no BMC Business, já está aqui comigo, né, Alex? Vamos lá falar desse setor de educação, que a gente sabe que durante essa pandemia, né, passou aí, né, por inúmeras mudanças e também foi bastante impactado, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Bons pontos que você acabou de falar em relação à pandemia, mas a Cruzeiro do Sul foi um dos players que se beneficiaram em relação ao ensino do EAD, né? Colocando aqui em número de aquisições, a qualidade dos ativos, e a gente pode destacar também a rentabilidade, né? Se a gente pegar os principais players do mercado, a gente pode destacar também, como a gente já falou na BMC News anteriormente, né, apresentando a companhia, né, a própria Cruzeiro do Sul tem uma das melhores margens EBITDA do setor. Inclusive até o BTG colocou a companhia como top pick, né, do setor, então vale a pena entender um pouquinho mais das perspectivas da companhia, as avenidas de crescimento e, claro, o modelo de negócio para quem ainda não conhece, né, foi um IPO também, né, bem recente, e a companhia tem muito ainda para entregar ao longo dos trimestres, né, Débora? Exatamente, Alex. É isso aí. A gente também vai falar aqui, né, mais desses resultados da última temporada e de balanços. Hoje a gente também traz números aí de lojas americanas, a gente também vai trazer números aí de Magazine Luiza para que a gente possa explorar mais esses cases aí do setor de varejo. Mas agora, para poder a gente entender melhor os números da Cruzeiro do Sul Educacional, saber aí sobre os próximos passos da companhia, né, vamos conversar ao vivo com o Fábio Figueiredo. Ele é co-presidente do grupo, né, ele já está aqui ao vivo comigo. Seja muito bem-vindo aqui, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui para poder falar um pouco aqui sobre Cruzeiro do Sul.
Eu que agradeço, boa tarde a todos. Vou tentar falar um pouquinho mais da companhia aqui para compartilhar a nossa experiência e dar um pouquinho mais da nossa visão de futuro. Vamos lá, só para avisar quem está assistindo a gente também está tentando aqui estabilizar uma conexão com o Luiz, para poder ele também participar, ele é diretor de RI, mas claro, a gente já tem aqui o nosso co-diretor aqui para poder participar aí com o presidente, para poder falar, né, na verdade, sobre tudo aí que a gente pode esclarecer, né, sobre o Grupo Cruzeiro do Sul. Então vamos lá, antes da gente começar a falar diretamente sobre o modelo de negócio da Cruzeiro do Sul, eu gostaria de ouvir primeiro a perspectiva da companhia para o setor. A gente tem visto diversos indicadores positivos em relação à economia, à vacinação, né? A gente sabe que é um drive, né, que leva o setor de educação junto. Você poderia passar um pouquinho como que a companhia está enxergando para os próximos anos? Fábio, me ouve? Tá, vamos lá. Eu acho que é importante contextualizar, ouvi a sua pergunta. Eu acho que é importante contextualizar que o setor de educação privado, ele tem um ciclo que varia muito em função do ciclo econômico. Nós somos um setor cíclico, tá? E esses últimos anos, de fato, têm sido ou foram desafiadores sob esse ponto de vista. Nós temos uma leitura que a questão econômica da pandemia foi muito mais importante que a própria questão sanitária para o setor. Tá? Porque, de uma certa forma, eu diria que o setor se adaptou muito bem. No ano passado, ele se adaptou rapidamente. Em março de 2020, abril de 2020, o setor como um todo se adaptou, passou para as aulas remotas, né, todo o setor reviu seus modelos pedagógicos, né, a gente passou a promover aulas síncronas, né, muito rapidamente, adaptando toda a dinâmica pedagógica e didática. Então, é possível dizer que o nosso setor se adaptou rapidamente e o efeito sanitário da pandemia não se fez muito impactante para o setor como um todo e para aquelas companhias que puderam ser ágeis na adaptação. 21, a gente tinha uma perspectiva de uma reversão rápida logo no início do ano, que não aconteceu pelo recrudescimento da pandemia e, por consequência, do ciclo econômico. Mas, de toda forma, o setor, a gente prefere ver o copo meio cheio, né? Foi um setor que, ao nosso ver, foi um dos que menos sofreu, né, com o efeito econômico e o efeito propriamente da pandemia em termos sanitários. Então, acho que é um segmento resiliente, né, as pessoas têm que estudar, o Brasil é um país que tem muito pouca penetração ainda neste nível de ensino, portanto, as companhias que estiverem bem posicionadas, com uma estratégia bem definida, que tiverem respeitabilidade, souberem atuar nos seus mercados, tanto no presencial quanto no híbrido, semipresencial, EAD, essas companhias vão ser as que vão se sobressair no futuro próximo ou mesmo no longo prazo. Maravilha. Eu estou sabendo aqui que o pessoal da produção está me avisando que o Luiz Felipe também, que ele é diretor de RI, ele também já conseguiu aqui estabelecer uma conexão conosco. Eu quero dar as boas-vindas aqui também, né, para poder... Boas-vindas, seja bem-vindo aqui ao BMC Business também, né? Conte conosco aqui sempre, Luiz Felipe, então esteja aqui com a gente, sempre aqui no Business, para poder trazer novidades aí da Cruzeiro do Sul, que esse seja só um primeiro papo. Vamos lá, vamos tocando aqui, sempre que deixo aqui aberto o papo para os dois, então sempre que um quiser complementar o outro, sintam-se à vontade a tomar essa voz, porque realmente aqui hoje o que a gente quer é dar voz e vez aí a Cruzeiro do Sul. Vamos lá, vamos tocando o nosso papo. Então é o seguinte, Fábio, para poder falar um pouco mais agora sobre o modelo de negócio mesmo da Cruzeiro do Sul, principalmente o modelo de ensino, que na verdade é bem adaptável à demanda do aluno, né? Essa flexibilidade favorece a demanda de matrículas? Olha, a pandemia, né, o contexto da pandemia, ela acelerou, né, algumas dinâmicas que já vinham ocorrendo. Entre elas, a desmistificação do ensino à distância. Ele já vinha sendo desmistificado, né, já vinha sendo mais aceito pelo público em geral, mas acho que este processo foi acelerado nos últimos 2 anos. Então, hoje, o mercado já absorveu esse tipo de modalidade com muito mais conforto e tranquilidade. Dito isto, a Cruzeiro do Sul, ela coloca todos os seus esforços para poder oferecer para esse público-alvo toda e qualquer modalidade, né, dependendo para qualquer tipo de bolso, para qualquer tipo de conveniência, para qualquer tipo de necessidade da demanda. Então,
cursos completamente online, cursos quase que completamente presenciais, em estruturas convencionais, né, como nós gostamos de chamar aqui, os nossos campi são sempre cheios de estrutura, né, de todo tipo de facility, né, de ginásio de esportes, teatros, tudo aquilo que sociabiliza a experiência universitária, né, a gente oferece esse produto com muito sucesso, é tradicional e vai continuar sendo, e todo tipo de derivado do ensino à distância, né, que é aquele completamente assíncrono, aquele completamente via web, né, ou alguma coisa no meio disso, e aí a gente pode chamar daquilo que a gente quiser, a gente pode chamar de híbrido, pode chamar de semipresencial, mas é sempre a modalidade regulatória EAD. Tá? E nesta modalidade regulatória EAD, a gente tem procurado dar toda a flexibilidade possível em função da conveniência do aluno. Ou seja, aquilo que a demanda se predispuser a usufruir, a companhia está preparada para oferecer. Acho que essa é uma fortaleza bastante importante da Cruzeiro do Sul. Perfeito. Já falando um pouco mais dessa perspectiva do EAD, que você já tocou aí nesse assunto, né? A gente viu que o conceito e a aderência, né, desse modelo de aula na pandemia foi muito intensificado, até tirando um pouco, acredito, do preconceito, né, que existia por parte de um grande número de pessoas. Isso é algo que veio para ficar ou é algo momentâneo, na opinião de vocês? Como que a companhia pretende se posicionar no EAD para os próximos anos? Chega a ser um novo futuro ou a gente pode dizer que é uma realidade? Acho que vem sendo uma realidade, né? Já de algum tempo, né? Eu diria que de 15 anos aproximadamente para cá, tá? O crescimento do EAD ele vem sendo constantemente, até porque parte de uma base menor, mas ele vem sendo constantemente maior que o crescimento do presencial, porque é uma modalidade nova, uma modalidade que penetra num público, que é um produto de entrada, né? É um produto que ele custa no mesmo curso o equivalente a algo como 1/4 do preço. Então, ele é, de fato, um produto de entrada em termos financeiros, ou seja, isso amplia o mercado endereçável, né? Então, neste sentido, o mercado vem sendo ampliado, né? Hoje já existem mais de, talvez, 2,5 milhões de alunos EAD no Brasil, 2 milhões e meio a 3 milhões, isso vem crescendo. Nos últimos 2 anos, seguiu a mesma curva de crescimento que já vinha sendo apresentada nos anos anteriores. Então, assim, é uma continuação de crescimento. Agora, a tua questão é uma questão comum, quanto isto está penetrando o mercado que seria presencial, né? Eu acho que essa resposta, em termos exatos, acho que muito pouca gente ou ninguém consegue dar, é a pergunta do milhão, né? Essa resposta é muito difícil. A gente pode dizer, tá? A gente tem uma suposição que alguma concorrência o EAD oferece sim ao ensino presencial, tá? Mas a gente que acredita que são modalidades que muito mais se complementam em vez de competirem entre si. Tá? Acho que esta é uma visão importante. Tá? E quanto mais a instituição tradicional, a instituição que tiver marca, a instituição que tiver indicadores acadêmicos consolidados e diferenciados, quanto mais ela se sobrepuser neste sentido, menos o EAD é concorrente. O EAD é mais concorrente para o presencial, que não se sobrepõe em termos de marca e qualidade. Tá? Essa é uma visão importante que move a nossa estratégia. Perfeito. Fábio Luiz, eu queria falar um pouquinho mais do portfólio de vocês, né? A Cruzeiro do Sul Virtual oferece mais de 120 cursos de ensino à distância, né? Entre graduação, pós-graduação, cursos técnicos, cursos de idioma, né? Cursos livres. Vocês planejam aumentar esse portfólio de produtos? Responder, Luiz? Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pode falar, Luiz. Bom, o portfólio ele é um negócio que é vivo, né? A gente sempre observando as oportunidades de mercado. Acho que tem uma parte importante aqui que a gente observou recentemente, que foi o avanço eu acho que a gente perdeu a conexão. Né? Que é aquele curso EAD, Luiz, a gente perdeu a sua conexão. Uma vez por semana na faculdade. Sala de aula. Agora voltou. Então a gente tem avançando bastante. A gente tinha perdido a sua conexão. Agora voltou. É o que a gente pode ser um meio do caminho, né? Pegar aquele aluno que não consegue vir para a faculdade todos os dias, não consegue avançar no EAD 100%
remoto, né, via web. A gente vamos tentar reconectar eles, vamos tentar conferir aqui como é que está a nossa conexão com o pessoal da Cruzeiro do Sul, com o Fábio, com o Luiz, ver se a gente consegue tocar aqui esse papo, nesse momento que a gente está falando aqui sobre esse portfólio de produtos que a companhia tem, né, que na verdade já tem uma grande diversificação, são mais de 120 cursos de ensino à distância, entre graduação, pós-graduação, cursos técnicos de idioma, cursos livres, né? É interessante a gente entender um pouquinho aí sobre os próximos passos, se eles planejam também, claro, né, aumentar esse portfólio, como é que estão, né, como é que está o planejamento aí da Companhia da Cruzeiro do Sul para os próximos passos, porque realmente a gente sabe que demanda sempre tem, sempre as pessoas se tenta se adaptar às demandas que existem, né? Então vamos lá, a gente consegue ter agora eles aqui? O Fábio está comigo aqui? Então vamos bater no papo então com o Fábio. Fábio. Estou aqui. Bom, deixa eu entrar na tua pergunta. A gente também considera que é muito importante a gente ter essa amplitude de oferta, tá? Tanto amplitude horizontal, né, são as áreas do conhecimento, né, desde as áreas da saúde, cursos médicos ou correlatos, até as ciências humanas e sociais, em bacharelados, em licenciaturas, em cursos de tecnologia, ou seja, essa amplitude horizontal é muito importante, né, dado que as profissões hoje, elas exigem formação em todos os níveis, né, em todo tipo de horizontalidade, e também a vertical, né, que é modalidade, quer dizer, a forma de entrega desse conteúdo. Então, a gente está muito bem preparado para se mover para onde a demanda for. Tá? A gente tem ensino presencial tradicional em vários estados do Brasil, principalmente na região sudeste, a gente está no nordeste, a gente está prospectando outras regiões para ir com o nosso modelo presencial, e a gente está no EAD em todos os estados do Brasil, em cerca de 1.200 polos, né? E com novas tecnologias que estão sendo estudadas, a gente tem planos internos aqui para ampliar a oferta geograficamente em território nacional, e isso pode ser feito de várias maneiras, mas é onde a gente está colocando energia nesse momento, quer dizer, levar a oferta e o maior número de oferta possível a todo o território nacional, aos mais de 5.000 municípios brasileiros. Então, acho que isso é o que dá o nosso norte aqui, neste momento. Perfeito. Fábio, e no primeiro trimestre desse ano, né, o ticket médio das mensalidades dos cursos online caíram e o presencial aumentou. E nos próximos trimestres isso deve ser mantido, né? O que aconteceu e como que fica a geração de margens aí para os acionistas com essa mudança? Eu diria que o nosso ticket, né, o ticket da Cruzeiro do Sul, ele não está sendo muito volátil, né? Ele está flutuando ali dentro de uma certa margem, né? Tanto o presencial quanto o EAD, eles estão flutuando numa margem de segurança ali. É um momento econômico desafiador, né? Vamos lembrar que a gente teve recessões seguidas, né, ao longo dos últimos anos. 2020 foi muito difícil. E agora a economia está retomando. Como eu disse lá no começo, nosso setor é um setor cíclico, e isso é sim uma dificuldade para o setor, mas a gente tem conseguido segurar os preços nos seus valores nominais, né? Repasse real está muito difícil para qualquer tipo de indústria nesse momento. Então, a nossa projeção é que não vai haver um esfacelamento de ticket, nem do presencial e nem do EAD, para os próximos anos, né? Havia ali, na mudança da regulação do EAD em 2017, algumas previsões um pouco mais pessimistas, e a gente tinha uma leitura diferente, que os tickets não iam sofrer tanto, e como de fato não sofreram. Eles flutuaram um pouco, não conseguiram serem aumentados, mas de fato eles não perderam muito o seu patamar, né? A gente tem ali os cursos de educação à distância no Brasil flutuando ali entre 180 e 240 reais de média. Você vê que é uma margem estreita, não varia muito, né? E o ticket médio do presencial das companhias, pelo menos as listadas, varia ali entre 750 e 850 reais. A margem é estreita, na verdade, e tem se mantido nessa faixa. Ainda falando de margens, a gente vê que a Cruzeiro do Sul possui as maiores margens do setor, o que possibilita essa companhia ter adereços, né? Já está trazendo viés de vantagens competitivas? Quais são os principais pilares de qualidade da Cruzeiro do Sul?
A companhia tem boas margens, tá? As margens, elas vêm aumentando ao longo do tempo. Se é a melhor margem, eu não saberia dizer, depende muito de como você olha ali, tem a margem bruta, a margem EBITDA, lucro líquido, então a gente tem sim boas margens e a gente consegue muito rapidamente aumentar consideravelmente as margens das adquiridas. Isso é uma qualidade que a gente tem e que é muito importante, né, quando você olha a nossa ação de sinergização das adquiridas, ela é muito efetiva e muito rápida, tá? Mas a gente também tem cuidado, isso também a gente sempre faz questão de dizer, que em 100% dos casos, nós adquirimos 11 instituições nos últimos 10 anos, tá? 11, foram 11 M&As. Em todos os casos, sem exceção, nós aumentamos consideravelmente as margens de resultado, lucro líquido, margem EBITDA, margem bruta, e a qualidade acadêmica. Então, para nós, de fato, é um falso paradoxo essa questão de qualidade e margem. A gente consegue, com gestão, com foco, fazer com que estas duas variáveis aumentem em paralelo, né? Todas as nossas instituições aumentaram seus indicadores IGC, CI, CPCs, o número de mestrados e doutorados, conceitos CAPES. Isso também é um norte muito importante para nós e que cada vez faz mais diferença na percepção do público. Então, a gente também não tira o olho dessa métrica. Perfeito. Eu quero trazer aqui para o nosso papo o Fábio Alex. Ele é meu parceiro aqui no BMC Business, ele também tem perguntas aqui para você. Alex, é com você. Muito obrigado pelo espaço aqui, um pouco mais sobre a Cruzeiro do Sul, uma grande honra. A gente vai abordar um pouquinho sobre o tema das expansões, né? Entre as últimas aquisições de vocês, né, está aí a Brás Cubas, né, em São Paulo, e a Positivo no Paraná, né? E como que está o processo de integração agora, né, dessas unidades? O que isso pode gerar de sinergia para o case de Cruzeiro do Sul? São operações que foram ambas fechadas no primeiro trimestre de 2020, né, portanto, elas fizeram aniversário agora recentemente, né, elas estão conosco há muito pouco tempo, e neste período que é muito pequeno, a Brás Cubas já roda hoje com praticamente 100% de sinergia, né, tudo foi executado muito rapidamente, e Positivo, eu te diria que com 90% da sinergia potencial. Então, a gente consegue virar a operação para uma eficiência muito maior, muitíssimo rapidamente. Tá? E elas ambas caminham para a melhoria dos seus indicadores também. Tá? A gente, de novo, eu insisto que isso é muito importante para nós, isso para nós é um dogma, a gente não tira o olho desses indicadores, porque é a nossa responsabilidade para com o aluno. Né? A gente é uma companhia que foi fundada por professores, concebida por professores, né? Então, está na nossa essência esse tipo de olhar. Muito bom. E falando em relação a esses M&As, né, vocês têm mudado a estratégia de aquisições e agora vocês estão mais focados, né, em compra de grupos de ensino de maior porte, né? Conta pra gente o que vocês estão planejando, enfim, o que vocês têm na agenda em relação à aquisição que pode vir pelo caminho da companhia. Bom, eu não diria que é uma mudança de estratégia, eu diria que eu poderia dizer que é uma recalibragem, tá? A gente mantém sempre os nossos olhos em potenciais oportunidades, a gente sempre mantém concomitantemente poucas conversas, poucas tratativas, mas boas tratativas, tá? A gente é muito cirúrgico e muito focado, e eu te diria que depois do IPO, principalmente, onde a gente tem recurso, né, tem gasolina no tanque, né, a gente está olhando para movimentos que sejam mais transformacionais para, de fato, entregar um crescimento mais rápido. Então, a gente tem condição, neste contexto, de simplesmente acelerar ainda mais o crescimento. Tá? A gente tem algumas oportunidades grandes em vista. Quando eu digo algumas, não são 10, não. Tá? São 2 ou 3. E algumas menores, mas estrategicamente muito importantes. Então, M&A eu sempre digo que é muito difícil de fazer qualquer tipo de previsão, porque a imponderabilidade sempre se impõe. Né? Aquilo que você espera fechar amanhã pode demorar 1 ano, e aquilo que você esperava fechar dali 1 ano pode fechar o mês que vem. Então, é tudo muito incerto, mas o histórico nosso ajuda na nossa perspectiva de futuro. Então, a gente considera que num bom momento, num curto prazo, a gente vai conseguir entregar alguma coisa importante nesse vetor aí de crescimento que é o inorgânico.
Muito bom, muito obrigado. Vou deixar para a Débora aqui fazer mais perguntas. Vamos lá, Fábio. Vocês estrearam há menos de um ano, né, na Bolsa, mas vocês estrearam bem no momento onde muitas empresas, inclusive, vinham até desistindo dos IPOs, né? O que fez com que vocês não desistissem? O que já mudou na vida de vocês após a estreia na B3? Bom, a gente estreou na B3 faz pouco mais de 4 meses, né? A gente é um dos caçulas ali da B3. E as janelas no Brasil são muito fugazes, né? São janelas de semanas, né? Então tem 2 semanas esse trimestre, tem mais 15 dias no outro semestre. Então, assim, são janelinhas, né? Que a gente... Vou precisar confirmar de novo aqui a conexão com o Fábio para poder ver. A gente está com um probleminha aqui nessa conexão hoje. Isso acontece, probleminhas técnicos. 2020, houve acontece, ali a gente... uma água gelada. Agora sim, ali, Fábio, né? eu vou pedir... Contra, Fábio, e algumas companhias, até pelo timing, né, de filing, tiveram que recuar. Não foi o nosso caso, a gente tinha prazo para... Fábio, eu vou pedir para você repetir. Isso, agora você voltou. Agora eu vou pedir para você repetir a sua resposta do início, porque teve uma queda aqui na conexão. Agora você voltou sim. Tá bom. Então vamos lá. Eu estava falando que as janelas no Brasil são muito fugazes, muito estreitinhas, né? E que tem que haver quase que um alinhamento, né, de astros para que as companhias consigam fazer esse tipo de operação no mercado de capitais. No nosso calendário, que vinha ali já se iniciando no segundo semestre de 2020, a gente tinha ali uma oportunidade de lançar a operação no final do ano, que foi quando veio aquele vento contra, aquela água gelada ali, e algumas companhias, de fato, recuaram, tá? Recuaram, não suspenderam, mas sim cancelaram as suas operações. Nós tínhamos uma possibilidade de fazer a operação no final do ano, nós tínhamos prazo, né? Então, mas nós suspendemos e esperamos que houvesse ali uma retomada um pouco mais positiva no início do ano, que foi o que acabou ocorrendo. Então, a gente cachou ali a operação no início de fevereiro deste ano. Ali, na nossa janela, se eu não me engano, nossa precificação foi dia 9 de fevereiro. Naqueles 10 dias, se eu não me engano, houve 12 IPOs. Eu lembro que teve um tráfego ali naquele último período dos números de terceiro TRI de 2020. A gente pegou aquele tráfego ali, mas ainda a gente conseguiu aproveitar o finalzinho de um bom momento. Depois virou novamente, e isso segue cíclico, né? Agora parece que tem uma fila novamente, então, mas a gente soube ler o momento ali, né? E alguma sorte sempre também é necessária, né? Porque de 100 variáveis que tem que estar alinhadas para você fazer uma operação dessa, 98 você não controla. Então, você tem que né, tentar prever o que vai acontecer, né? Achar que um navio não vai derramar óleo no Golfo, né? Achar que não vai ter um terremoto no México, que algum presidente não vai falar nada, e tentar se antecipar a esse movimento e conseguir fazer a operação. Então, a gente, com alguma dose de sorte, também a gente conseguiu encaixar a operação. Perfeito. Vocês tiveram, Fábio, um crescimento de 15% no volume de novos alunos, né? Sendo que o ensino à distância e a expansão foi de 24% e no presencial ficou estável. Comparado isso, claro, com o primeiro trimestre de 2020, foi uma alta de 5,5%, se não me engano, né? Mesmo com a pandemia. O que você acredita que mais impactou nesses números? Já pode ter sido essa influência aí das 2 últimas aquisições? Não, na verdade, esses números já são proformados, né? A gente basicamente manteve a base total de alunos presenciais flat, né? A variação foi muito pequena. A captação do presencial, ela também ficou flat, tá? Se a gente excluir 2 unidades novas presenciais, que são greenfields, a gente teria ficado -2 ou -3, né? Face a uma média no setor que caiu -20, -30. Então, assim, a Cruzeiro do Sul, de fato, mostrou que tem um ativo diferenciado aqui, muito mais resiliente do que a média da indústria. E o EAD, como nos outros anos, continua apresentando crescimento expressivo, né? Então, acho que foi uma conjunção de fatores, né?
um presencial que a gente sempre acreditou e que se mostrou forte, e uma estratégia de expansão de oferta do EAD em todas aquelas suas submodalidades que continuou dando certo. Então, eu vejo a Cruzeiro do Sul no retrato comparativo muito. Fábio, me ouve? Eu vou pedir para... Só me responda se me ouve, que daí a gente continua aqui o nosso papo. Eu quero começar a falar agora sobre o rendimento do aluno nesse modelo de ensino à distância, que é uma curiosidade, inclusive, que a gente fica, né, com tudo isso que a gente tem agora, essa nova modalidade, inclusive, nova não, né, que na verdade o EAD já existia, mas agora com tudo isso que aconteceu, né, se tornou realmente aí muito mais amplo, né, então como garantir o rendimento do aluno nesse modelo de ensino à distância, né, isso compromete em alguma coisa a qualidade do ensino? Vocês utilizam de alguma ferramenta para poder garantir esse aprendizado, né, como vocês têm feito? Tá, essa era a questão, né, no início dessa modalidade no Brasil. De alguma forma ela continua presente, né? É comum a gente responder a esse tipo de questionamento. Eu diria para você o seguinte: a nossa experiência mostra que quando nós começamos a utilizar o modelo online, nós somos os pioneiros, a Cruzeiro do Sul é pioneiro no Brasil no uso da plataforma Blackboard. Tá? Já faz mais de 15 anos isso. E a gente começou a usar para oferecer dependências. Tá, principalmente nas engenharias, que havia muitos dependentes e que superlotavam as turmas. Tá? E depois isso foi sendo introduzido em outras disciplinas no ensino presencial. O que acontecia no começo? Os alunos reprovavam mais nas disciplinas que eram online do que nas disciplinas que eram presenciais. O mesmo aluno. Tá? Então, qual foi a hipótese que nós construímos? Qual foi a leitura ali? Para você cursar uma disciplina online, onde você precisa de muito mais independência, né, e ser muito mais ativo no processo, você precisa ser disciplinado, você precisa ter foco, você precisa, né, ter uma dinâmica própria de ensino que é muitas vezes mais exigente que no presencial. Porque você não tem o colega de turma, você não tem o professor te chamando atenção, você não tem alguém te conduzindo. Então, o aluno de EAD hoje, né, ele é tão ou mais comprometido, aquele que se forma, tá? Aquele que chega no final do curso, ele é tão ou mais comprometido com o seu curso do que o aluno de presencial. Tá? Esta é a ilustração que a gente teve lá no início do processo. E isso é tanto verdade que não existe diferença significativa em nota de ENAD, por exemplo, entre alunos da modalidade EAD e alunos da modalidade presencial para o mesmo curso. Então, esse tipo de questionamento ele é compreensível, ele é natural, mas objetivamente, né, não há diferença. Se eu pudesse te dizer que alguém destas duas modalidades, ou que alguma dessas modalidades exige mais disciplina e foco, né, é o aluno do EAD, porque ele está por ele lá. Se ele não tiver foco, disciplina, né, paciência, né, e uma dinâmica focada ali no aprendizado dele, ele simplesmente não chega no final do curso, ele é reprovado. Né? Então, esta preocupação já foi muito maior do que ela é hoje. Perfeito. Fábio, a companhia possui alguma métrica interna, algum guidance em relação aos números de alunos? Há alguma perspectiva em torno disso que a companhia possa, que poderia, né, passar para os nossos telespectadores? A gente não tem guidance, a gente trabalha para crescimento, a gente tem grandes avenidas ainda pela frente, nas nossas marcas atuais, quanto em marcas que a gente está prospectando, operações que a gente está prospectando. O nosso foco é crescimento, a gente multiplicou a companhia por 10 vezes nos últimos 10 anos, então o nosso CAGR é muito alto, né, e a gente está cheio de energia aqui, cheio de gás para essa nova fase aqui, para continuar entregando esse crescimento mais acelerado, se possível. Então, todo o time da companhia, a governança inteira, conselhos, administração, comitês, diretoria toda focada em crescimento e crescimento oferecendo qualidade diferenciada para o nosso aluno, que
que é isso que ele procura na companhia, em todas as marcas da companhia. Perfeito. Ainda falando de expansão, mas agora de crescimento orgânico. Em 2019, vocês estavam investindo 8 milhões de reais em um novo campus na cidade de São Paulo, né, previsto para ser inaugurado no primeiro semestre do ano passado, né, dando continuidade ao plano de expansão no país. Vocês ainda planejam expandir as unidades já existentes, né? Como que está esse processo de crescimento orgânico da Cruzeiro do Sul? Assim, quais são os critérios de vocês nesse processo? A gente é muito cirúrgico em relação a greenfields, tá? A gente já tem uma capilaridade, o sistema presencial no Brasil já tem uma capilaridade importante, então nós não temos uma estratégia de greenfield que é pulverização da nossa oferta. Então a gente nunca gostou da ideia e nunca implementou a estratégia de abrir 10, 15, 20 greenfields por ano, porque a nossa crença base é que a gente tem que ser relevante aonde a gente atua, tá? E greenfield pequeno, mesmo maturado, né, não é o que a gente acredita. Então, todo o nosso movimento de greenfield, vou te citar aqui Campus Paulista em São Paulo, Campus Santo Amaro também em São Paulo, Campus Guarulhos, que foi inaugurado agora, que começou muito bem. A gente está indo para uma outra cidade no Paraná, estamos prospectando uma outra cidade importante no Nordeste, sempre com as nossas marcas líderes, que levam a força dessa marca para um local próximo e que tenha potencial. Então, o nosso plano prevê cerca de 2 greenfields ao ano em movimentos muito criteriosos, muito cirúrgicos, porque o nosso greenfield padrão, modelo em termos de prospecção, é que ele tenha mais de 5 mil alunos maturados. Menos que isso, se o nosso estudo de mercado apontar para um potencial inferior a este, a gente simplesmente não faz. Perfeito. Agora falando um pouquinho do FIES, né? Com o esvaziamento, na verdade, do FIES, o programa do governo federal, para quem assiste a gente, só para atualizar, que financia estudantes, né? Financiava pelo menos estudantes. O crédito privado começou a ganhar força, na verdade, nesse setor educacional, né? Com um pouco desse esvaziamento do FIES. Você acha que esse modelo de financiamento trouxe mais competição para o setor? Como que tem sido, assim, a demanda dos alunos por essa modalidade? Tá, a gente tinha uma realidade de FIES que era muito diferente da atual até 2014, né? Eu te diria que o setor como um todo se desequilibrou, né? Pelas suas próprias pernas, né? Eu acho que o modelo se esgotou. A gente sempre teve uma leitura de que aquilo não era sustentável e o nosso pico de penetração lá em 2014 foi de 22%, né? E as comparáveis ali estavam todas acima de 60%. Então, a gente sempre foi muito comedido, né, nesse tipo de financiamento governamental. A gente nunca foi ativo no oferecimento de financiamento governamental para o estudante, porque a gente sempre acreditou que ele teria que ser complementar, a gente não poderia nunca ficar dependente de FIES. A gente vinha lá atuando desde 1965, não era naqueles anos ali que a gente ia ficar dependente de financiamento de governo. Então, se mostrou uma estratégia que com a descontinuação do Cruzeiro praticamente não sofreu nada. Hoje a Cruzeiro tem algo residual de FIES, algo como 1,5%, 2%, é super marginal, né, na receita da companhia, e mesmo os financiamentos privados, tá? Tem empresas que estão focadas em fornecer financiamento privado ao estudante, que no nosso caso também é muitíssimo pouco representativo, a gente está falando de outros 2% ou 2,5% da base, então também é complementar e nada muito importante. E também o financiamento próprio, que também houve uma época que teve essa onda de quando esgotou o FIES, houve ali uma corrida por oferta de financiamentos próprios por parte das instituições, né? A gente também não mergulhou, né? A gente também não apostou as nossas fichas nesse modelo. Também se mostrou uma decisão acertada, porque todo mundo que entrou fortemente nesse modelo também começou a recuar, porque ele é muito difícil de ser estruturado, né? Vamos lembrar que o nosso estudante, né, o da Cruzeiro e o estudante de todas as outras companhias listadas no Brasil, ele é um estudante que trabalha,
estuda à noite, né? Que tem dificuldade em conseguir fiador, tem dificuldade de dar algum bem em garantia. Então, ele é de difícil financiamento, né? Eu sempre digo, se esse produto fosse um produto extremamente viável, a gente tem grandes bancos no Brasil, né? Eles estariam com esse produto representativo nas suas carteiras, né? O que não acontece. Então, no fim do dia, a gente tem que ofertar qualidade, né? O aluno tem que sentir confiança na instituição, e é por isso que a gente sempre apostou nas marcas locais, regionais, que é onde o aluno confia naquela marca que ele tem sob o seu radar ali, na marca da sua cidade, que seja representativa, que tenha indicadores, que tenha tradição, né? Mais do que qualquer facilidade financeira, porque essa é fugaz, né? Essa não fideliza, você oferece uma facilidade financeira aqui, o outro concorrente oferece outra melhor ali, e a briga passa por um aspecto que não é o ideal, que não é o nível da oferta da qualidade que a gente está oferecendo. Então, vamos ficar aqui no jogo da qualidade, da confiança, que a gente acredita que a companhia fica sendo mais resiliente dessa forma. Perfeito. Eu quero trazer o Alex André aqui de volta, ele tem mais perguntas aqui para você, Fábio, para a gente ir se caminhando aqui para a nossa reta final aqui do nosso papo, Alex. Pois não. Bom, vamos lá, vamos falar de outras perguntas aqui, né? A outra pergunta que eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Cruzeiro do Sul, Fábio, é basicamente, né, a estratégia, né, da companhia em relação à tecnologia, né? Como que vocês estão endereçando tecnologia nos seus processos e como isso, vocês estão olhando outros mercados também, outras companhias do setor de educação também estão investindo basicamente nessa mudança, né, principalmente do ensino, e como que vocês estão olhando para frente agora em relação a CAPEX, enfim, em relação a investimentos, novas tendências de tecnologia na relação de ensino, o que vocês podem agregar ainda mais de valor para os alunos e também, claro, para os acionistas? Tá, ótima questão, Alex. A gente, como eu disse, a gente foi o pioneiro no uso do Blackboard, que era uma novidade na época. Então, essa é uma área que a gente navega bem. Nós somos uma das companhias que mais cresceu no EAD nos últimos anos, que mais ganhou mercado, que mais capilarizou, e que tem uma tecnologia embarcada importante, tá? A gente vem desenvolvendo metodologias próprias para estas modalidades, né, que estão se mostrando mais expressivas agora nos últimos tempos. Há outras ferramentas tecnológicas que surgem a todo tempo, como laboratórios virtuais, né, simulações de experimentos, né, por plataforma tecnológica, né, onde você pode suprir, às vezes até estruturas físicas antes inimagináveis, por meio remoto, né, e às vezes até mais fiel, ou simular coisas que no ambiente físico você tem limitações. Então, há muito espaço na tecnologia para a gente aprimorar a entrega do conteúdo. O nosso CAPEX, ele é relevante e ele tem sido consumido cada vez mais com esse tipo de investimento, né? Tecnologia, aprimoramento, para a gente estar sempre na vanguarda da oferta, em termos de tecnologia e estrutura que o aluno possa demandar. Muito bom, Fábio, muito obrigado. Vou deixar para a Débora fazer as considerações finais. Fábio, muito obrigada pela tua presença, eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui, do Luiz ali, um momentinho ali, mas infelizmente a conexão não favoreceu, portanto eu quero já deixar convite aqui para vocês, para as próximas vezes, claro, sempre que tiver alguma novidade da Cruzeiro do Sul, que vocês possam, claro, compartilhar. A ideia do BMC Business é estreitar os laços com os investidores, ter um papo mais direto. Às vezes no relatório a gente não tem muito espaço, né, para poder falar sobre algumas coisas, e aqui às vezes, né, numa conversa a gente consegue abordar outros pontos. Então fiquem sempre aqui, se sintam bem-vindos, a casa também é de vocês. Muito obrigada pela participação e até uma próxima. Poxa, a gente aqui agradece, a gente fica à disposição. Obrigado por ter essa chance aqui de compartilhar um pouquinho da nossa história, do contexto do setor. Vamos ver se a gente consegue conversar mais um pouquinho para frente. Perfeito, até uma próxima então. Esses foram o Fábio Figueiredo, co-presidente do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, e também o Luiz Felipe Brazaola, que é diretor de RI da companhia. Espero que vocês tenham gostado do papo aí sobre a Cruzeiro do Sul, empresa que a gente vai continuar falando um pouquinho mais agora com a nossa próxima convidada, que é a analista da Eleven, a Mariana Ferraz. Seja muito bem-vinda aqui ao BMC Business, Mariana. Vamos lá falar um pouquinho mais desse setor de educação. Obrigada pelo convite.
Mariana, com a IPO, a Cruzeiro do Sul queria acelerar esse processo de expansão, né, por aquisições. Quais potenciais sinergias você enxerga hoje aí para Cruzeiro do Sul? Eles têm basicamente quase todo o recurso da oferta entrou aí pro plano de expansão deles, né? A gente enxerga aí um plano de crescimento para eles que é possível. Eles têm aí um histórico já de integração e de consolidação bastante interessante e que trouxe em retornos importantes para a companhia, né? Principalmente a gente enxerga ali a sinergia acadêmica, né, com os cursos. Quando uma educacional ela integra, ela compra uma companhia de menor porte, basicamente ela muda o currículo, ela centraliza todas as compras, o currículo acadêmico, e isso traz uma sinergia extra para quem está adquirindo, né? A Cruzeiro do Sul, ela tem um modelo acadêmico que preza ali pela qualidade, a gente vê as notas do MEC deles bastante interessantes, e eles têm também um modelo de EAD bastante interessante, com métricas acadêmicas positivas, que a gente vê que é mais difícil de conseguir aí no setor. Então, com esse plano de expansão, a gente entende que eles conseguem obter sinergias tanto no modelo presencial, com o currículo que eles têm, tanto no modelo acadêmico, e assim como com as despesas administrativas, né, que tem ali, quando você faz uma aquisição, você consegue obter despesas tanto com pessoal, de serviços de terceiros e outras que são relevantes ali para a companhia, e isso traz sinergias para eles no futuro. Perfeito. Você acha que o esvaziamento do FIES, né, o programa do governo federal que financiava aí estudantes, ainda pode ser preocupante para as companhias do setor? Eu acho que não, eu acho que o FIES já é uma página virada, né, no sentido de, ela não é mais representativa nas companhias. O ano passado ali, de 2021, acho que foi o grande último safra de alunos que se formaram, né, no FIES. Hoje, o FIES ele é pouquíssimo representativo dentro das companhias, então eu acho que não é prejudicial, mas assim, não é uma coisa que afeta mais nem positivamente, nem negativamente, que afeta as companhias. E a gente vê um setor ali, acho que um pouco mais competitivo no setor de ticket médio, né? E vemos também companhias que antes estavam oferecendo financiamento próprio para tentar captar esse aluno, mudando de estratégia. Então, a gente vê um setor aí que compete muito mais ali na questão de ticket e também do serviço que ele oferece, e ainda hoje em dia há poucas opções de financiamento. Tem algumas companhias que fazem, né, de financiamento privado, como em serviços de terceiro, que não própria, né, mas ainda são poucos relevantes. Então o EAD ele ganha mais espaço porque tem um ticket médio mais acessível para a população. Uhum. O setor de educação subiu bem no final de maio, né, com o aumento de matrículas do ensino à distância. Acha que a gente pode dizer já que temos uma recuperação desse setor? Ainda dá para poder aproveitar alguma oportunidade, assim, considerando esse cenário? Quando a gente olha ali para a Bolsa, o setor de educação é um dos que mais ficaram para trás ali na pandemia. Ele não recuperou como outros setores recuperaram, né? A gente vê que tem ainda bastante espaço para as companhias crescerem. A gente vê um crescimento robusto na maioria das companhias que a gente acompanha, seja por sinergia, né, que a gente já falou, seja por captura de sinergia orgânica ou inorgânica. Mas a gente entende que sim, tem espaço para crescimento, mas ainda eu acho que é precipitado falar que foi por conta da captação, né? A captação aí do segundo semestre está apenas começando. A do primeiro trimestre foi uma captação boa no ensino EAD, mas no presencial ainda muito desafiadora, e a gente entende que essa captação do segundo semestre ela pode ser mais positiva agora na questão do presencial, porque a gente vê uma demanda bastante reprimida desde o ano passado. E com a vacinação, grande parte da vacinação dos professores e do corpo acadêmico, de todo mundo que trabalha nas universidades já foi feita, então a gente acha que deve voltar aí com
ênfase, talvez, no presencial. A gente ainda não sabe quando volta e se volta ainda esse ano, né? Mas eu acho que tem uma demanda reprimida aí no presencial que, se não acontecer agora no segundo semestre, deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Perfeito. Mariana, eu quero trazer o Alex André, meu parceiro aqui do BMC Business. Ele tem perguntas aqui para você. Alex. Mariana, muito obrigado aqui pela participação aqui no BMC Business. A minha pergunta é, pegando as recomendações de vários bancos, né? A gente está vendo aqui as coberturas dos bancos, inclusive BTG colocando como top pick do setor. E se você olhar, fazer um espectro mais uma análise de SWOT, como que você colocaria os 3 principais pontos fortes que você colocaria na recomendação e quais são os 3 principais riscos ou que o investidor deve olhar que pode apresentar aí um sinal de alerta um pouco mais de cautela para o case de Cruzeiro do Sul? Quais seriam os 3 melhores argumentos, né, os 3 argumentos também que podem trazer mais cautela para o case? Eu acho que, como um positivo, acho que eles se destacam bastante na questão da qualidade. A gente vê as métricas deles do MEC positivas. Acho que para quem acompanha o setor sabe que as métricas do MEC por si só não dizem muita coisa, mas elas são sim uma sinalização boa. Eles têm boas marcas, eles sabem trabalhar nesse sentido mais próximo do aluno. Eu acho que isso é muito positivo. Principalmente outro fator que não me chama atenção aqui é a métrica de qualidade com o nível de AD que eles têm, com a escala de AD que eles têm. Hoje eles têm mais alunos na modalidade à distância do que no presencial e com uma das principais métricas acadêmicas que tem no MEC. E isso é muito positivo e isso é muito difícil de conseguir, né? A gente vê ali o ticket médio deles também é competitivo ali no mercado, mas é um ticket médio que não é um dos mais baixos, o que reforça que eles têm qualidade e que eles têm possibilidade de seguir com essa estratégia. Outro ponto também, né, que é positivo, é a questão das aquisições. Eles fizeram boas aquisições, eles fizeram aquisições de marcas importantes, como a Positivo, a própria Unicid, ao longo da trajetória deles, e a gente entende que tem aí eles podem ser capazes de trazer novas aquisições que façam a companhia expandir sem perder a essência deles, que é como se focam na qualidade e na prestação de serviço. Do lado de riscos, né, eu acho que mesmo de um lado do balanço é o positivo, o outro é o negativo, que é a parte ali da estratégia de expansão. Então, se eles não forem capazes de trazer um ativo relevante ou fazer uma aquisição que não agregue tanto para a companhia, eu acho que é um dos principais pontos negativos. A gente sabe que M&A é sempre uma caixinha de surpresa, não dá muito para prever o que acontece, então ele pode ser ou muito bom ou muito ruim. Outro ponto negativo que pode afetar a tese é, sem dúvida, o cenário macroeconômico. O desemprego afeta bastante o setor como um todo, e com a Cruzeiro do Sul não é diferente. E eu acho que isso, talvez uma mudança de modelo acadêmico que não agrade o aluno possa ser algum risco da tese, mas a gente não acredita, a gente entende que eles trabalham ali direitinho e que eles fazem um bom trabalho. Muito obrigado, Mariana, pela análise. Débora, deixo contigo. É isso aí, eu quero muito agradecer a tua participação aqui, Mariana. Antes da gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí para quem está assistindo a gente, sobre o setor também, claro, né, para que o pessoal fique aí já em alerta e deixe no radar aí o que for de interessante aí para o setor de educação. Sim, obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Eu acho que, como eu falei, o investidor poderia olhar talvez com mais atenção agora. Eu acho que o papel, você falou, né, subiu um pouco ali no final algumas semanas atrás, o setor vem subindo, mas ainda está bastante descontado, ainda está bastante atrás do que ele poderia ser e do que a gente entende que ele pode chegar. Então, pode ser sim uma oportunidade para os acionistas e para quem quer um retorno aí, né, já no curto, médio prazo. Perfeito. Obrigada, então, Mariana. Fica aí a dica. Obrigada pessoal. E até uma próxima.
Tchau, tchau. Essa foi a participação da Mariana Ferraz, analista da Eleven, ajudando a gente a levar aqui informação que gera valor aos seus investimentos. Agora a gente vai continuar falando aqui dos resultados da última temporada de balanços, que além dos números vamos também entender mais agora de Americanas, né, Alex, que teve aí um aumento de 363% nas compras online para retirada no primeiro trimestre desse ano, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Quando a gente está falando principalmente, né, do efeito da omnicanalidade, né, dessa aceleração e principalmente da aderência do consumidor nessa mudança de consumo, a gente estava até falando ontem, né, para quem acompanha o BMC Business, né, de Pão de Açúcar, né, de outros cases como o Grupo Mateus, está falando de açaí, ou seja, todo o varejo, né, como um todo, a gente está falando de varejo alimentício, mas também, né, o vestuário, também principalmente lojas americanas, né, que engloba ali principalmente eletrodomésticos, que também, né, foi um setor que teve um aumento de vendas muito expressivo quando a gente pega ali o valor do GMV, tá? Então vou colocar a apresentação, Débora, aqui na tela para a gente falar um pouquinho mais sobre o case, né, um pouquinho sobre o plano, né, de estratégia de 3 anos da companhia, que começa ali, né, no ano passado, em 2020, e vai até em 2022. A estratégia da companhia tem um lema, né, tem 3 lemas, né, a gente pode passar a próxima slide para a gente falar um pouquinho sobre isso, que a estratégia é ser ainda mais relevante no dia e no dia a dia, né, dos clientes, né, ou seja, e a Lojas Americanas está presente na companhia, né, dentro do cliente, né, ou seja, virar um lema como tudo, né, ou seja, aumentar continuamente a oferta, ou seja, número de SKUs, né, número de serviços, principalmente com o Marketplace, a toda hora, né? O que é isso? Melhorar e ampliar a disponibilidade. Isso é melhorar a logística, melhorar o tempo de entrega, em qualquer lugar, ou seja, a omnicanalidade na veia, né? Você pode comprar pelo aplicativo, pelo site, retirar na loja, comprar na loja, mandar entregar em casa. Então você escolhe como você quer comprar e também você escolhe como você quer receber. Deixar o cliente ser livre justamente para ele voltar, né, ter uma recorrência, uma fidelização muito mais forte. E isso vai trazer, né, principalmente uma base de clientes ativas, né, ou seja, uma fidelização, o número de transação deve aumentar, uma frequência de compras, né, do consumidor também deve aumentar e o cliente também do online para o offline, né, que eles chamam ali clientes de O20, né, basicamente com essa métrica muito relevante para a companhia, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho da evolução das 4 métricas no próximo slide, que é basicamente desse cliente ali, né, do online e do offline, que crescendo ali muito forte, né, chegando a mais de 4,9 milhões. E quando a gente coloca aqui de compras por ano, tá, essa frequência, a gente está falando de uma frequência que saltou de 2019 para 8,6, agora para 10,2, tá, essa frequência. Ou seja, os clientes costumam comprar, né, no ano 10 compras, né, por ano, cada cliente. Então ele volta na loja, tanto pelo aplicativo, enfim, ele compra 10 vezes no ano, em 12 meses, né, essa é a média. E os clientes ativos, a gente está falando um pouco mais de 48 milhões de clientes ativos, né? Saltou ali, ganhou, desde 2019 a companhia ganhou 10 milhões de clientes, né? Saltou de 38 para 48 milhões. E as transações também acompanharam esse ritmo acelerado, saiu de 327 milhões para 345 milhões no primeiro trimestre de 2021, tá? A gente está falando de 2019 até o primeiro trimestre de 2021. E passando para o próximo slide, a gente vai continuar falando um pouquinho mais desses ativos, né, intangíveis da companhia, que é a gente e cultura. Eles querem desenvolver o time deles, fortalecer essa cultura de dono, ou seja, todos os funcionários, independentemente de qual cargo seja, né, se é administrativo, se é um cargo operacional, que tem essa cabeça, né, de mudar a companhia, de trazer qualidade e eficiência, disciplina e, claro, uma inovação constante para não ficar para trás, né, dos seus concorrentes. E na base de clientes, né, repetindo, né, a gente está falando de 48 milhões de clientes ativos, né, mais de 345 milhões de transações, como a gente comentou. E olha que interessante, né, a gente está falando aqui de 3P, né, 96 mil sellers, com mais de 3 milhões de merchan, tá? Então esse é um número muito absurdo, né? Muito forte e a companhia planeja aumentar ainda mais. E na plataforma de negócio a gente engloba principalmente o físico, o digital, a logística e a fintech, tá? E principalmente com o motor de inovação e também eles querem potencializar novos negócios e, claro, novas marcas da companhia. Então aqui a gente tem no próximo slide, né, do online para o offline, né? A gente tem aqui essa evolução. Olha o tamanho dessa distorção, ou seja, o tamanho dessa aderência do GMV, né? Que é o valor transacionado na plataforma. Mais de 90%, tá? A gente está falando um pouco mais de R$1 bilhão. Anteriormente, no primeiro trimestre, a gente estava falando de números de 533 milhões de reais. Quando a gente fala de share, né, participação do mercado, a companhia ganhou share de 1,8 pontos percentuais, saltando ali para 9,2%, ou seja, a companhia fica mais relevante e cada vez mais, né, fica aí como uma escolha, né, do consumidor. E isso traz aqui no aplicativo da Lojas Americanas, olha que interessante,
nesse interface aqui, a gente tem integração com projetos de gerentes digitais, integração de venda pelo WhatsApp, olha que bacana, a própria Via Varejo, Magalu, todo mundo fazendo esse projeto, né, de venda, né, o social selling, né? A própria Via Varejo tem ali a Me Chame no Zap, a própria Vivara, né, que vende joia, o Joias em Ação, e a Lojas Americanas fica para trás, né? Ela também tem a integração, né, de vendas, né, principalmente ali pelo WhatsApp, né? Então vamos passar aqui para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre outros principais pontos, né, que a gente pode abordar aqui da Lojas Americanas. A gente tem aqui também, né, a integração do encarte digital das lojas físicas e também o gráfico de movimentações de pessoas dentro das lojas, ou seja, se você vai entrar numa loja, vai querer entrar numa loja, você pode ver a movimentação das lojas, se está mais movimentado que o normal, para evitar aglomerações. E nesse gráfico aqui, que está na tela, né, falando aqui do mapa do Brasil, a gente tem a entrega mais rápida do Brasil, tá? Olha que interessante. A gente tem aqui falando um pouquinho mais que 44% das entregas são em 24 horas, e lembrando que 14% das entregas são em 3 horas e 100% de todos os CEPs atendidos, ou seja, a Lojas Americanas atende, né, o Brasil todo. Isso, né, é um projeto, né, dedicado, né, chamado de Let's, né, que é a plataforma flexível de fulfillment, né, que traz a maior disponibilidade de sortimento, ou seja, trazendo uma capilaridade maior de produto, como está escrito aí, maior capilaridade, entrega ainda mais rápida, né, porque conta com parceiros e, claro, maior conveniência, né, ou seja, você pode receber no conforto da sua casa. E aqui a gente tem um outro crescimento exponencial, né, que é a AME, né, que é aí basicamente ali, não é mais um cashback, envolve diversos serviços que a gente pode abordar em relação a isso. Primeiro é o Pix, né, que é o sistema de pagamentos aí implementado pelo Banco Central, que eles plugaram na plataforma, a conta digital, cartão de crédito, seguros, empréstimos, boletos e pagamento de conta, tá? Olha que números grandes aqui, tá? A gente está falando de TPV de 5,1 bi, crescimento, olha o tamanho do crescimento, 350%, tá? Contando com mais de 19 milhões de downloads da AME, tá? Então é um número muito, muito expressivo. E aqui a gente traz uma plataforma, né, de franquia, nessa criação de valor que eles começaram a desenvolver, junto com a Americanas, né, e a BR Distribuidora, né, que acelera o movimento de modelos de lojas de conveniência, né, ou seja, tanto no BR Mania e também na loja local americana. Lojas menores, mas que tem um sortimento voltado para postos de gasolina. E também teve ali, né, para quem acompanhou, né, a aquisição da Unico, né, desse grupo especializado em franquias de moda, acessório, presentes e fan design, né, principalmente que engloba ali a Mind, Love Brands, a Imaginário, né, e também a Phuket, né, que são uma das maiores lojas também, principalmente nos grandes shoppings de todo o Brasil, né, que a gente conhece. E aqui a gente tem o universo Americanas, né, a Americanas deixa de ser somente Americanas e começa, né, a ser, né, cada vez mais, né, uma plataforma completa para o cliente, né. Então a gente tem aqui essas integrações, né, desde janeiro de 2020 até agora em maio de 2021. A gente tem aqui o Supermercado Now, que conta com o maior marketplace de mercado online do Brasil. E também a gente tem aqui o Paraty, né, Bit Capital, uma fintech especializada em soluções de core banking, né, e banking as service, e também local e BR Mania, que tem, como a gente comentou ali com a BR Distribuidora, uma joint venture para explorar o mercado de franquias e lojas de conveniência. E também tem outras, né, como a gente comentou aqui da Unico, tem a Nexus, né, que é uma plataforma de fintech ali de crédito digital, que completa aí, incluindo P2P, né, também crédito a service e também uma parceria de live commerce para aceleração das vendas digitais, né, e também englobando entretenimento, tá? Então a companhia, ela focando em diversas unidades, né, que são novas para elas e consequentemente, né, não ficando para trás dos seus concorrentes, colocando aí cada vez mais pautas importantes no radar, tá? Então a gente tem aqui no outro slide para falar um pouco mais sobre foco contínuo em ESG, né, que é principalmente um dos fatores em relação, né, ambiental, social e governança. Desde 2015, a companhia já está alinhada com essa estratégia, né, que eles chamam de Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. E tem aí os 5 principais prioridades, né, de acordo com a ONU, né? E os destaques aqui no primeiro trimestre de 2021 são alguns fatores que vale a pena a gente colocar, que é a logística participativa em favelas, lançamento do projeto americano social, frota elétrica de tuk-tuks, né, que é aquele carro ali, para quem conhece ali a Índia, né, um veículo muito usado por lá, e operação de carbono neutro para compensar a pegada de carbono. E também a doação de 6 usinas, né, de oxigênio para Manaus, tá? Juntos pela Amazônia, que é esse projeto também, campanha de doação de volta às aulas em parceria com a Unicef, tá? Então esses são os principais pontos aqui. Lembrando que tem um último slide, né, que a companhia ela coloca ali como, eles chamam, tempo para somar, para entregar a melhor experiência mais rápido,
com menos fricção e maior engajamento, ou seja, unir a necessidade do cliente com o sortimento do 3P, claro, também unindo um P cada vez mais que está englobando novas estratégias e também fazendo cross-sell, né? Crédito, plataforma da AMI, logística mais rápida, que engloba aí clientes, sellers, merchan, fornecedores e um time muito completo. Débora. Perfeito, Alex. Agora a gente vai falar um pouquinho, continuando, né? Falando um pouco mais do setor de varejo aqui da B3, a gente vai falar mais os números, né, do primeiro trimestre da queridinha, que é a Magalu. Né? Quem não, a gente sempre sabe, todo mundo quando vem aqui a fazer alguma análise, né, é Magazine Luiza, né? Bom, e aliás, Magazine Luiza que anunciou recentemente que concluiu a aquisição da plataforma Plus Delivery, né, Alex? Então é isso aí, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais desse case. Eu sei que muita gente já conhece desse case, como eu já falei, sempre quando passa algum analista técnico aqui, sempre pedem para poder dar uma olhada no Magalu, dar uma olhada no gráfico, mas vamos lá, vamos entender mais o case. Legal que você tenha falado dessa aquisição, né, via da Equifome, né, que é uma subsidiária, né, que eles compraram a Equifome comprou essa companhia. E para a gente entender um pouquinho mais de Magalu, né, para quem acompanha, né, para quem lê as últimas notícias, quem acompanha a BMC News já sabe, a Magalu, ela deixa de ser, né, ela não é focada 100% em varejo, né, ela fez aquisições relacionadas a empresas de games, né, agora a gente está falando em aquisições referente aqui a empresas também, né, de food service, entregas, né, de alimentos. Então a companhia ela vem diversificando sua receita e consequentemente vem enxergando um cenário além, né, do varejo tradicional, né, que a Magazine Luiza foi conhecida, né, muitos tempos atrás, termo disso. Então ela vem mudando a cabeça, muita gente chama ela de Amazon brasileira, né, e ela vem também um dos maiores players do Brasil em referente ao varejo brasileiro. Então vamos passar aqui na apresentação para a gente falar um pouco dessas notícias, um pouco dessa transformação. Né, a companhia ela sofreu com a segunda onda da Covid e obrigou, né, novamente parte das lojas físicas ficarem fechadas. Então esse gráfico ele traz aqui o percentual de lojas abertas contando com o total de lojas. Né? Então esse gráfico representa ali principalmente uma retomada em V. Né? Olha que interessante, a gente enxerga ali no gráfico de 2021 né, uma aceleração muito mais rápida. E em 2020, né, para quem lembra, ali em abril, né, que é o segundo trimestre de 2020, foi o pior cenário, né? Basicamente todas as lojas ficaram fechados. E devido ao maior aumento de casos de morte de Covid-19, né, a companhia atendeu o critério de segurança, resultando em 25% das lojas fechadas durante todo o trimestre. Tá? Mas lembrando, a gente está falando do primeiro trimestre de 2021, né? Ou seja, agora a gente já está daqui a pouquinho divulgando, né, os resultados do segundo trimestre, a gente deve ter esse gráfico um pouco mais avançado, atualizado para todo mundo. E no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse crescimento explosivo, né, do e-commerce que se subiu aí de uma forma muito representativa. Então a gente tem aqui nesse gráfico a evolução das vendas online, né, a gente tem aqui chegando um pouco mais de 8 bilhões e 700 milhões de reais, um crescimento de 114% referente ao primeiro trimestre de 2020, um ganho de market share, né, um ganho do mercado, né, participação no mercado de quase 5 pontos percentuais, tá? Referente aqui ao primeiro trimestre de 2020. E também, né, o volume total das vendas online, como a gente comentou, crescendo 114%, e o crescimento da média móvel, que a gente chama de CDA, né, a taxa composta de crescimento dos últimos 2 anos, de quase 100%, tá? Um número muito forte, comparando, claro, com o primeiro trimestre de 2019. E a gente falando um pouquinho mais, né, no próximo slide, sobre o EBITDA, né, geração de caixa, os principais números financeiros da companhia no primeiro trimestre, que mostra aí, né, a companhia que ela é diferencial do mercado, um crescimento de rentabilidade, apesar desse cenário, né, desafiador. Então a gente tem aqui a evolução do EBITDA crescendo 56% para 427 milhões de reais, a margem EBITDA ficando estável em 5,2%, uma manutenção da margem devido, claro, à diminuição de despesas, né, principalmente o G&A, que a gente vai falar um pouquinho mais. E o lucro líquido chegando a 81 milhões de reais, né, no primeiro trimestre, o lucro líquido da companhia, né, sem considerar o ajustado, chegando a 259 milhões de reais, e o fluxo de caixa das operações de 12 meses, claro, 2,7 bilhões de reais, tá? E aqui a gente tem no próximo gráfico para falar um pouquinho sobre trimestre, né, no trimestre, né, a companhia vem reforçando os números de sellers e ofertas totais, ou seja, sortimento cada vez mais forte, né, ou seja, mais amplo, para dobrar de tamanho, né, como a gente consegue observar aqui, principalmente o número de sellers que também cresceu mais de 2 vezes, né, a companhia saltou de 26 mil para 56 mil sellers, tá? E em primeiro trimestre de 2021 eles completaram 1 ano do parceiro Magalu, né, que é o principal ponto aqui para novos players aqui de 3P. E número de ofertas totais, claro, se aumentou em torno de 2 vezes o número de marketplace, consequentemente,
aumentou também o número de ofertas totais, né? Então a gente está falando aqui um crescimento de mais de 2 vezes, né? Um pouco mais de 30 milhões de ofertas totais, tá? Números muito expressivos que a gente consegue colocar em comparação ao varejo, né? As principais companhias daqui da Bolsa. E os destaques financeiros, né? Que a gente, lembrando aqui alguns números, alguns a gente já repetiu por aqui, mas vale a pena a gente ressaltar. Vendas brutas totais de 12,5 bilhões de reais, crescimento das vendas totais de 63%, crescimento do e-commerce crescendo 3 dígitos, 114%, crescimento total das lojas físicas, impactado pela pandemia, é claro, crescendo somente 4%, o fluxo de caixa das operações crescendo 2,7 bi, com um EBITDA de 427 milhões de reais, um lucro líquido de 259 e considerando o ajustado 81 milhões de reais. E aqui a gente vai destacar um pouquinho mais no próximo slide a evolução da margem EBITDA, né, ao longo dos trimestres, né, e também considerando ali o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, principalmente com os ajustes, né, com vendas com despesas administrativas, equivalência patrimonial, o PDD, né, a provisão, né, de devedores duvidosos, e também quando a gente pega o dado não recorrente, né, a gente consegue fazer esse ajuste, a gente consegue ver ali no primeiro trimestre de 2021, a margem EBITDA em relação à receita líquida ficou em 8,4%, ante 5,2% ajustado no primeiro trimestre de 2020. E no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fluxo de caixa, né, da companhia. Tem um crescimento exponencial, né, a companhia teve uma forte geração de caixa do período, né, ou seja, muito impactada por essa relação, né, de crescimento, né, ou seja, a companhia nos últimos 12 meses a gente consegue observar que teve um fator aqui muito forte, né, principalmente tirando aqui, né, o CAPEX, a recompra, os juros e leasing, dividendos, a dívida, mas teve um lucro líquido que ajudou bastante, a depreciação em provisões e também o capital de giro, né, de 1 bilhão de reais. Que no final a gente chega que a companhia possui um caixa, né, principalmente ali em torno de 1,4 bilhões de reais e recebíveis, né? Ou seja, a gente chama aqui de caixas recebíveis aqui de 4,5 bi, que no total a companhia tem quase ali 6 bilhões, né? 5,9 bilhões de reais precisamente, que saltou de 4,6 bilhões para 5,9 bilhões de reais. Ou seja, a companhia vem diminuindo despesas, vem gerando caixa e vem melhorando a sua estrutura de capital. Então aqui a gente tem no próximo slide para a gente falar um pouquinho desse funil, né, que a companhia vem aumentando o seu potencial de todo o pipeline, né, dos seus clientes e no seu mercado endereçável, né, como eles chamam aqui no varejo brasileiro, num mercado que eles estão endereçados em torno de 1,2 trilhões de reais, tá? Então esse é o crescimento, né, que a companhia pode capturar. E, considerando esse valor, o Magalu tem apenas 3,5% desse share, desse 1,2 trilhões de reais que eles estão endereçáveis. Então, por isso, eles têm uma estrutura para explorar os canais online e offline com suas principais marcas, como o próprio Magalu, que você conhece, o Netshoes, que também é uma empresa Magalu, a própria Zattini, a Época e também a Estante Virtual, né? Então, são essas companhias. E o potencial do mercado online brasileiro total de 331 bilhões de reais. E a companhia está ali, ó, onde está aquele círculo rosa, 44 bilhões de reais, 3,5% do mercado. E ela ainda quer aumentar cada vez mais e também ter um mercado mais endereçável, consequentemente gerar mais receita, né, e estar mais presente na vida dos brasileiros. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre as aquisições, né, como a própria Débora comentou, né, ou seja, das últimas aquisições, né, ou seja, que a companhia vem ressaltando cada vez mais. A gente tem aqui, né, o Tono Lucro, né, essa aquisição, como a gente comentou ali no primeiro slide, né, dessa nova estratégia da Magalu, que consolida-se, né, no mercado de food delivery. A gente está comentando aqui um pouquinho mais de 2,6 milhões de pedidos em abril de 2021. Olha o tamanho da relevância das vendas, né? A gente está falando um pouco mais de 1,2 bilhões, né, de vendas anualizadas. E essa aquisição fortalece ainda mais a operação da Magalu no mercado de delivery de refeições, tornando-se a quarta maior do mercado brasileiro. Acho que essa ninguém sabia, hein? A companhia cada vez mais crescendo e ficando relevante também nessa relação. E aí também, a gente passando para o próximo slide, né, a companhia também teve ali a outra aquisição, né, que busca ali o Super App, que será cada vez mais assertivo. Ou seja, o que é o Super App? É um aplicativo onde o cliente Magalu ele vai ter toda a sinergia, ele vai conseguir fazer tudo pelo esse aplicativo. Então ele vai conseguir principalmente pedir comida, vai conseguir ter acesso a crédito. Então esse Super App está cada vez mais implementado, está trazendo mais novidades. E essa aquisição da Smart Hint, principalmente, foi um dos maiores sistemas de busca, inteligência e recomendação de compra para e-commerce do Brasil, que será o motor de busca do Super App e site Magalu. Então isso vai plugar na plataforma para trazer uma leitura melhor, utilizando ali inteligência artificial, né? Ou seja, sabendo o que você realmente gosta.
e também fazer uma previsão de comportamento de compra do consumidor de acordo com o seu perfil, tá? E também, claro, se eles vão acertar, principalmente no que você gosta, no que você quer e num preço que eles consideram justo para você, eles vão ter um aumento de relevância dos produtos anunciados para você. E também a iniciativa de fintech segue em ritmo muito acelerado com o lançamento do cartão Magalu, né? Um cartão que tem 4% de cashback e 0 anuidade. E eles têm ali mais de 3 milhões de usuários do Magalu Pay, mais de 100 mil cartões Magalus emitidos em 3 semanas e 5,5 milhões de cartões ali, de base de cartões dos clientes Luiza, né? Então é um número muito forte, a companhia ainda está crescendo de uma forma muito relevante, que traz como diferencial do mercado esse cartão 4% de cashback e também 0 anuidade. E por fim a gente tem o último slide para falar um pouquinho, né, sobre esse conteúdo, né, de Super App, ou seja, o que isso pode englobar como um todo, né? Ou seja, o que faz sentido nesse Super App. A companhia tem o Magalu Ads, né, que engloba ali as 3 principais ali aquisições. Fizeram a Jovem Nerd, né, uma aquisição que o mercado até se surpreendeu, falando que a companhia tem a ver com o Jovem Nerd, né? Então tem a ver com o Magalu Ads. O Jovem Nerd tem mais de 1 bilhão de visualizações no canal do YouTube. E também eles têm ali o Still The Look, né, com mais de 2,5 milhões de seguidores nas principais redes sociais. E também Canaltech, 25 milhões de visitantes únicos no mês de abril de 2021. Então o que isso engloba, né? Canaltech está em tecnologia, o Jovem Nerd engloba a cultura geek, né? E também a Still The Look engloba aí moda, beleza e decoração. Então a companhia tenta capturar lead, né? Tenta capturar visualizações para consequentemente jogar, né, esse cliente dentro do funil e consequentemente trazer ele, né, para comprar algum produto Magalu dentro do seu parceiro, gerar venda, né, gerar caixa nessas operações, né, capturando o cliente de forma bem assertiva, Débora. Então são os principais pontos e a Magalu cada vez mais se reinventando, né, Débora? A Magazine Luiza e também o varejo, né, Alex? A gente tem visto aí com todo esse processo aí do que tem acontecido. Varejo foi um setor, sem dúvida nenhuma, aí bastante afetado pela pandemia, né, na Covid-19, mas a gente tem visto aí aos poucos, a gente tem vários fatores aí que têm favorecido bastante, vários pontos positivos, inclusive o encaminhamento aí da vacinação, né, do que tem acontecido, da campanha de imunização, e isso tem aos pouquinhos retomado aí essa economia, o que tem ajudado, claro, né, o varejo a se retomar. Mas quando a gente lembra de companhias, por exemplo, como Magazine Luiza, como outras, né, que se adaptaram muito rapidamente, já vinham nesse processo, né, digital, e aí nesse período de pandemia aí, acho que foi um boom ainda maior para quem já estava nesse processo, ou seja, não foi de tão ruim assim, apesar de todo o cenário negativo, claro que não tem como não falar disso, né? É que o analista escreve no relatório com essas palavras, Débora, destrave de valor, né? Ou seja, é basicamente a companhia percebendo aquela oportunidade, ou seja, durante a pandemia as pessoas não poderiam visitar as lojas, estavam fechadas e muitas das vezes, né, para não causar aglomeração, a companhia enxergou oportunidades que, muito além do óbvio, ou seja, saindo até do espectro do varejo, indo para outras companhias, como a gente estava falando de delivery, né? A companhia é a 4ª maior, né, do setor aqui no Brasil, né? Quem imaginava, né? A companhia cada vez mais, né, endereçando investimentos nesse setor e também, claro, como a gente falou aqui da Magalu Ads, né, e também em outros setores. Então acho que basicamente não só a Magalu, a gente está comentando aqui sobre o Magalu hoje, mas também a própria Via Varejo também não fica para trás. A Via Varejo também, né, o próprio executivo, né, Fugeberger falando muito em relação a investimentos, na entrega no mesmo dia, que isso traz cada vez mais, né, um senso de urgência do consumidor. Isso que eu ia falar agora, essa questão da entrega no mesmo dia, né? A gente sabe que lá fora isso já é bem consolidado, né? Isso já é uma realidade, inclusive com empresas como gigantes como a Amazon, isso já acontece bastante, já é comum até, né? Então isso aqui no Brasil começa a acontecer, eu acho que é meio que uma coisa de tipo assim, ó, corre que ou tem que ir assim também, ou o consumidor, claro, vai ficar cada vez mais exigente com essa questão também de prazos, né? Com certeza, e com certeza, né, o investidor estrangeiro, né, e para quem mora aí fora, né, tá mal acostumado, né, se vier aqui no Brasil, ele fala, não, eu quero receber no mesmo dia, né, e nem todas as companhias estão preparadas, né, infraestrutura, investimentos, para receber esses produtos no mesmo dia. E o senso de urgência cada vez, né, fica maior, né? Cada vez mais as pessoas querem receber os produtos no mesmo dia. Por quê? Você como consumidor, você abre uma loja, qualquer site, enfim, Magazine Luiza, qualquer um, você fala, nossa, essa companhia consegue me entregar no mesmo dia. E quando você pesquisa outras companhias, você vai decidir
principalmente, eu acho que deve ser um fator ali, principalmente eu decido, né, também um dos fatores de decisão de compra de algum produto é o prazo de entrega, né? Ou seja, você prefere comprar um produto que vai demorar 30 dias para chegar ou que vai chegar no mesmo dia ou quiçá no dia seguinte, né? Então é um fator decisivo, as empresas enxergam isso. Então o sortimento também, Débora, é um fator muito importante, né? Ou seja, ter o produto disponibilizado, e muitas das vezes a companhia não possui o próprio produto, que entra no 3P, né? Entra no Marketplace. Então eles colocam parceiros para dentro. O próprio Magalu cresceu 2 vezes o número de ofertas, 2 vezes o número de sellers, principalmente nessa plataforma de parceiros que já completou 1 ano, né, da Magalu, né? Então a Via Varejo também vem crescendo de uma forma muito relevante. Fala de Magalu e Via Varejo que estão ali, né, de ladinho ali na bolsa, ou seja, concorrentes ali, mas não fica de longe, né, quando a gente fala também de players relacionados a vestuário, né, também varejo alimentício. A gente estava vendo números também de Pão de Açúcar, também crescendo de uma forma muito relevante, né, que é o maior player de varejo alimentício no e-commerce. Então são companhias que se reinventaram, né, que olharam além do óbvio e estão colhendo aí resultados e, consequentemente, tem muito ainda para entregar, né, Débora? Exatamente isso, Alex. Só falando um pouquinho de educação, porque a gente começou o programa falando sobre isso, né? A gente sabe também que é um setor bem hoje, trazendo o Cruzeiro do Sul, a gente também já trouxe Ânima, educação aqui, quem acompanha a BMC Business tem visto isso, né? Também foi um setor que teve que se reinventar, que teve que se adaptar. Eu acho que essa foi a grande palavra nessa pandemia, né? Ou você se adaptava à demanda, ao que estava acontecendo, ou você não conseguia aí realmente andar com as próprias pernas. Então, houve muita adaptação, houve muito investimento, acho que tecnologia foi o fundamental, né, para poder as coisas conseguirem realmente acontecer, né? Disrupção, acho que é a palavra que estava na moda, né, e acabou realmente aí sendo mais emplacada nesse momento, né? Verdade, Débora. E os investidores e os analistas colocando, né, um prêmio sobre a qualidade dessa tecnologia implementada. Ou seja, a própria Ânima, né, a gente estava conversando com os executivos da Ânima, dizendo, ou seja, não adianta você colocar qualquer plataforma, qualquer tecnologia, tem que ser aquela que engloba, né, a qualidade do ensino, não pode perder a qualidade do ensino, né? Então tem uma preocupação muito grande referente a isso, né? Por quê? Por via de dúvidas, né, na hora do aluno, né, ou seja, renovar a sua matrícula ou até, né, passar no vestibular da própria faculdade, ele coloca isso como consideração, né? Principalmente o aluno que estava presencial e foi forçado a migrar para o EAD. Então isso traz aí um fator, né, muito preponderante, né, em relação ao crescimento contínuo, né, dessas avenidas de EAD e, consequentemente, Débora, acho que não tem muito, né, uma grande novidade. Eu acho que o mercado inteiro, né, os analistas estão enxergando o EAD com outros olhos, né? O EAD antes tinha um preconceito muito grande e agora, mesmo no pós-pandemia, muitas pessoas começaram a se adaptar e enxergar a flexibilidade, né, essa qualidade que você consegue também estudar em qualquer lugar. Claro que não é, né, todo mundo pode seguir esse modelo, mas é mais um modelo, né, que os alunos podem se aderir e isso fica cada vez mais relevante e, consequentemente, também adotado também, tanto não só no ensino superior, mas também no ensino básico. Então veio para revolucionar e, como você falou, né, tecnologia, qualidade, são essas palavras também e, consequentemente, rentabilidade, né, ou seja, gerar caixa das operações, né, ser rentável mesmo nesse ambiente, como a gente observou o Cruzeiro do Sul, né, ou seja, a companhia, apesar de todos esses desafios, a companhia gerou caixa, né, ou seja, entregou resultado e eles enxergam ainda mais, né, como a gente perguntou para eles, né, em relação a M&A, então eles querem ainda fazer mais aquisições, crescerem cada vez mais e continuar com essa rentabilidade muito elevada quando a gente compara com o mercado como um todo, né? É exatamente isso, Alex. Bom, então fica aí nosso recadinho de hoje sobre o setor de educação e também sobre o setor de varejo, né? Trazendo um resuminho aí. Tivemos aí, então, Cruzeiro do Sul, falamos um pouquinho sobre varejo com lojas americanas, com Magazine Luiza, bastante coisa aí para vocês absorverem aí. Mas a gente vai ficando por aqui, né, Alex? Amanhã tem mais. É isso aí. Amanhã tem mais e também vamos trazer mais companhias, falar com os principais gestores, principais executivos das grandes companhias listadas na Bolsa. Eu espero você amanhã. Vamos só dar um spoiler? Pode mandar. Amanhã, pague menos por aqui. Se eu fosse vocês, eu não perdia não, hein? Só para quem está aqui já escutou o spoiler, então estou te esperando todo mundo amanhã, mandar um abraço para toda a equipe da BMC News, a equipe imperdível, né? Equipe maravilhosa e você, claro, que sempre nos acompanha, mandar um grande abraço para você e eu te espero amanhã. Um grande abraço, Débora. Até mais, Alex. Eu também vou ficando por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, no nosso Instagram, @bmc.news e também pelo nosso portal que está no ar com a atualização de minuto a minuto com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, mas você continua na nossa programação com Hanna Beltrão e Rafael Lara, do BMC Now. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.